que o Espírito Santo fale ao nosso coração e receba glória pela sua presença. Agora, Senhor, rogamos por todos que estão enfermos e necessitados, pois pouco antes de vir, conforme nosso secretário trouxe à minha mesa nos últimos 2 dias, listas extensas de nomes em toda a nação que estão sofrendo, morrendo, emergências escritas em vermelho. E enquanto ponho meu dedo em cada um deles, descendo a página, ó Deus, na presença desta igreja esta noite, rogo tua graça e misericórdia por cada um. Tu conheces cada um deles e do que eles têm necessidade. E não gostaríamos de nos esquecer daqueles, Senhor, que estão em convalescença esta noite, que estão lá nos asilos de idosos e debilitados. Ó Senhor Deus, muitos desses são teus filhos lavados no sangue. Oh, quando vamos ficando velhos e nossos entes queridos se esqueceram, há um consolo que temos. Deus nunca esquece. Todos os nossos atos estão registrados no livro da vida e estão para sempre em sua presença. E gostaríamos de rogar por eles esta noite, Senhor. Pedimos misericórdia para a nossa nação e para aqueles que estão pecando e agindo errado, e para aqueles nos bares e nas diferentes posições do pecado esta noite. Gostaríamos de pedir graça perdoadora, Senhor, e estamos orando para que tu de tal modo nos sustentes, Senhor, que nosso coração esteja tão cheio de amor por ti, que o nosso maior desejo seja servir-te e ver essas pessoas salvas. Abençoa a leitura da palavra e tudo o que fizermos. Humildemente inclinaremos a cabeça e te agradeceremos, pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Agora abram no livro de São João, capítulo 13. Vamos ler como porção. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar do mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E acabada a ceia, já tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço agora não o sabes tu, mas tu o saberás depois. Que o Senhor acrescente suas bênçãos à sua leitura da palavra. Quero tomar como texto esta noite, por pouco tempo, o tema de imagens de Cristo. E quero como tópico: o que seria isto? O que é preciso para formar um cristão? Agora, sei que este, de forma nenhuma, é um texto evangelístico. E ainda assim é um texto evangelístico porque a igreja nunca poderá progredir até que saiba em que terreno está andando. E creio que antes que alguém possa chegar a se mover ou ter fé verdadeiramente confiante, em primeiro lugar, ele tem de saber onde se encontra e como permanecer firme depois que toma sua posição. Creio que isso é essencial, pois você não pode simplesmente mergulhar de cabeça em algo com fé quando não sabe onde está mergulhando. Você tem de saber. E se nossa fé está bem ajustada e na posição correta, ela produz constante satisfação. É como se diz que uma mulher, quando se casa, que talvez ela fique tão ansiosa para abraçar seu primeiro bebezinho que mal sabe, pode esperar. Mas sua expectativa é assim. Mas por trás disso há um receio, se ele não vier logo, de que ela não tenha esse bebê. Então, isso dificulta ainda mais o tempo todo.
Agora, há um remédio que fazem nos dias de hoje e tem funcionado para todas as idades. Se essa mulher vir ou acreditar que não vai dar à luz esse bebê. Se ela for e adotar um bebê, então, de repente, ela mesma tem o seu. Agora, isso foi provado ser assim, 9 em cada 10 vezes. Porque aquela tensão de ficar pensando, quem sabe eu não tenha. Mas ela tem de sentir-se satisfeita quanto a isso, e talvez essa seja a maneira de Deus de pô-la em condições. Então ela mesma tem um bebê, porque esse receio e expectativa finalmente a deixarão. Assim é com as pessoas que querem ser curadas. Se elas conseguirem ter uma pequena evidência visível que seja. Como Elias, quando ele disse, Geazi disse, vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias diz, ouço o som de uma abundante chuva. Ele viu a evidência. É por isso que, muitas vezes, eu digo às pessoas, podem começar a louvar o Senhor. Estão vendo? Porque esse é o bebê adotado, porque está no intelecto até que entre na alma delas, que estão curadas. Então a fé torna isso certo. Você tem de saber o que está fazendo. Você tem de ter confiança no que está fazendo. Por isso, muitas vezes ouvimos esta expressão, o que é um cristão? Algumas pessoas limitam isso a unir-se a uma igreja. Alguém disse, bem, um cristão é um membro da igreja, alguém que faz sua filiação à igreja. Eu creio que todos os cristãos devem fazer isso, mas não creio que isso seja cristianismo. Estão vendo? Isso é o que o cristão faz depois que se torna cristão. Mas não significa que porque faz isso, ele seja cristão. Então alguns dizem, não, é ir à igreja e fazer uma declaração de credos e ser leal a essas coisas que a igreja ensina. E então há outros que dizem que, talvez, levando alguma coisinha com eles, uma pequena cruz ou algo assim, que esse é o sinal de um cristão. Bem, e então há outros que creem que, talvez, quem sabe, se acendessem uma vela ou fizessem algum tipo de penitência, que isso é serem cristãos. Se forem meramente imersos em água ou fizerem algum sacrifício, ou derem algum bem para a igreja, ou ajudarem o vizinho, comprarem carvão para a viúva, ou sapato para o órfão. Esses são atos que um cristão deve ter, mas isso ainda assim não os torna cristãos. E então alguns dizem que, se você levar uma imagem de Cristo em seu carro ou em sua parede, que isso é sinal de um cristão. Ora, tudo bem fazer essas coisas, mas não creio que levar uma imagem faça de você um cristão. Creio que ser a imagem de Cristo faz de você um cristão. Não é o que fazemos exteriormente, é o que aconteceu interiormente que nos torna o que somos. Então, por isso, se Ele é a nossa imagem e nós somos a sua semelhança e membros do seu corpo, devemos ser imagens dele. Então, nossa vida deve refletir a imagem de Cristo, não por nos unirmos à igreja, ou por levarmos um crucifixo, ou por nossas emoções, mas deve ser na presença viva do Deus vivo que se reflete através da nossa vida. Já me contaram autoridades que, antes de existirem os dias do fundidor para tirar a escória do ouro, tirar o ferro e a pirita é tão parecida com o verdadeiro ouro que é chamada o ouro dos tolos. Mas a maneira como eles tiravam tudo isso, eles o batiam com um martelo. Os índios costumavam fazer isso, e os antigos ourives costumavam fazer isso, batê-lo com um martelo e virá-lo várias vezes, e bater até que toda a escória estivesse fora dele. E a única maneira deles saberem que só restava o ouro era quando o batedor podia ver seu reflexo nele. Aquele que estava batendo podia olhar constantemente
até que ele quase podia fazer a barba por seu próprio reflexo no ouro que estava batendo.